Ora. Ok. Agora vou voltar aqui. Já estou. Ok, ótimo. Então, já estamos live. Muito boa tarde a todos. Já estamos live. Ok, deixa-me só aqui tirar. Estás a gravar? Sim, quer ver. Só... Sim. Deixa-me só tirar daqui. Sim. Deixa-me só tirar daqui. Ok, ótimo. Então, muito boa tarde a todos. Espero que todos estejam em excelentes condições e vamos a mais uma live. Como quem tem acompanhado sabe que eu me comprometi a fazer uma live todos os dias às 19 horas e, portanto, hoje, para não ser exceção em absoluto, temos uma convidada super especial que tem uma história realmente incrível com a LifeWave e realmente hoje cabe-me a minha honra e o privilégio. Em primeiro lugar, Elizabeth, muito obrigada pela tua partilha, pelo teu tempo, disponibilizares o teu tempo. Sei que andas também sempre super ocupada, sempre a correr e por isso quero-te agradecer muitíssimo a tua disponibilidade, ok? Então vamos começar por saber quem é a Elizabeth Faquinha, como é que e em que termos é que tu conhecestes a LifeWave, como é que tu estavas em termos da tua saúde, ok? E depois vamos ver o que é que aconteceu, que é realmente uma história absolutamente incrível, ok? Por isso não percam de maneira nenhuma, ok? Ótimo. Elizabeth, muito obrigada. Então, quem é a Elizabeth? Olha, ó Silvio, obrigada pela esta oportunidade de poder partilhar mais uma vez aqui a minha história, para que possamos também ajudar outras pessoas, não é? Porque nós consideramos isto uma responsabilidade social. Então, o meu nome é Elizabeth Faquinha, tenho 51 anos, sou mãe de uma menina de 13, vivo aqui na Margem Sul, mais propriamente no Pinhal Novo. E a Elizabeth Faquinha, pronto, é uma mulher que nasceu sempre com muitos sonhos, foi sempre muito sonhadora e acho que adquiri a veia de empreendedora como os meus pais e sempre estive ligada aqui muito ao negócio deles. Portanto, já sou empresária há muitos anos, há mais de 20, 25. Os meus pais, portanto, a minha mãe foi sempre agricultora, sei muito bem o que é o trabalho duro no campo, mas depois fui puxada para a outra parte que o meu pai desenvolvia, né? Ele era empresário na área aqui de materiais de construção civil, entre outras que já esteve. Pronto, e eu estive sempre muito ligada a esse ramo deles, mas houve uma altura que realmente decidi agarrar aquilo que me dava paixão mesmo, que era ajudar os outros, não é? Eu sempre gostei muito de trabalhar com as minhas mãos, sou uma pessoa também bastante comunicativa e achei que deveria ingressar por algo que pudesse realmente tocar e ajudar os outros. Então comecei por tirar a área também de auxiliar de fisioterapia, depois a seguir veio outras e outras, nunca parei de estudar até o ano passado, e entretanto há 16 anos, quando tive um acidente de carjacking, eu aí decidi realmente que estava na hora de fazer algo por mim e foi quando eu decidi então tirar estas profissões, estas áreas na área da saúde e decidi abrir a minha própria clínica de medicinas integrativas ou complementares, como queiram chamar. Um, no entanto, acabei por, nesse acidente que eu estive, que foi um assalto de carjacking, onde eu fui atropelada ao mesmo tempo, foi um episódio muito marcante na minha vida. Eu decidi Que idade é que tu que tinhas, Elizabeth? realmente Aconteceu? Que idade é que tu tinhas?
Então, na altura, tinha 35. Ok. Uhum. Tinha 35 anos, portanto, e eu a partir daí decidi realmente que tinha que ajudar mais pessoas, e fazer aquilo que me dava paixão, que era realmente a área de auxiliar, de fisioterapia, a área de saúde. Pronto, comecei todo esse caminho e até hoje não parei de arranjar sempre coisas naturais para os meus clientes, não é? Tendo já conhecimento também na altura de nutrição celular, nós tivemos o privilégio de estarmos juntos na altura, então foi sempre uma grande paixão para mim poder trazer sempre soluções mais natural possível. Um, Olha, Silvio, como eu te disse, nessa altura que eu tive o carjacking, eu tive esse episódio, marcou-me, que eu ao fim do ano comecei a ter muitos ataques de pânico. Tentei o máximo possível ir pelas coisas naturais possíveis, medicina quântica, psicoterapia, psicologia, pronto, tentei imensas coisas, não é? E então tive sempre muitos altos e baixos. Um, então houve uma altura que o X39 entrou na minha vida, né? Lá foi. Eu estava a ver uma live um dia à noite da nossa querida Liliana Alves e do Paulo. Eles estavam realmente a falar da mudança e aquilo despertou-me a atenção e foi aí que eles falaram de um tal adesivo, que é este aqui que eu trago aqui ao peito, de um tal adesivo e que tinha também tocado na vida mudado algo na vida do filho deles. Eles estavam realmente a falar nisso e que no dia a seguir ia haver uma apresentação ao vivo em Lisboa, o lançamento da empresa, e que eu, se eu quisesse, podia ter a oportunidade de experimentar e de conhecer mais um pouco esta tecnologia. E foi o que eu fiz. No dia a seguir, desmarquei o trabalho todo que tinha na clínica e fui diretamente para Lisboa para conhecer e para poder experimentar. Uh, Entretanto, eu nesse dia tive a oportunidade logo de experimentar o adesivo à meia da manhã. Isso foi Acontece há quanto tempo, que Elizabeth? Isso foi há quanto tempo? Portanto, isto foi em dezembro, no dia 10 de dezembro de 2023. Foi mesmo no final do ano de 2023, que eu tive a oportunidade de, pela primeira vez, ter contacto com esta nanotecnologia. E, e quando cheguei a casa, Silvio, quando cheguei a casa, deparei-me que o meu período menstrual tinha vindo, sem eu quase dar por isso, porque era algo que eu dava sempre uns dias antes, porque eu desde os 14 anos que sofri imenso todos os meses do síndrome pré-menstrual, pois na altura tinha sido diagnosticado já pelo médico, então era todos os meses a tomar imensos anti-inflamatórios porque eram dores e cólicas horríveis. Houve alturas da minha vida que me impossibilitavam mesmo de ir trabalhar. Eu torcia-me toda na cama, deitada, portanto, foi muitos anos já a viver com esse sofrimento, todos os meses. E eu sei que muitas mulheres e muitas jovens passam por isso. Eu tenho uma filha com 13 anos e ela hoje em dia, quando está com umas dores de barriga, já é ela própria que me pede o adesivo para colocar na barriguinha dela, porque a primeira vez que experimentei, ao fim de 20 minutos, aquela inflamação tinha realmente deixado de incomodar a minha filhota. E eu nesse dia, quando cheguei a casa, eu assim, uau, mas o que é isto? Estou com o período e não, realmente não tenho absolutamente a barriga inchada, não tinha dores, não tinha cólicas. Pá, mas sabes, fiquei assim ali um pouco ainda, será que é do adesivo, né? Todos nós Será pensamos. que pode ser coincidência? Quer dizer que tu era assim, praticamente sempre que estavas na fase do período, tinhas sempre esse tipo de situação, ou só estava de vez em quando? Não, eu tinha sempre alturas mais, alturas menos, mas eu todos os meses eu tomava carradas de anti-inflamatórios. Lembra-me numa altura da minha vida que eu estive empregada aos 18 anos numa fábrica aqui perto da minha casa e essa fábrica é uma multinacional e nós com um posto médico lá dentro, eu tinha que sair da linha
de produção para ir para o posto de saúde e elas lá já sabiam, davam um monolotil, ficava meia hora deitada, em casa era sacos de água quente, pronto, é muito transtornante, sabes? Chega uma altura da minha vida, lembra-me que houve uma altura aí, aos 20 e tal anos, eu já desejava e já pedia a Deus que, olha, se fosse para me dar algum castigo, mesmo se fosse para não ter filhos, porque eu queria me ver livre, era mesmo daquelas dores. É bastante incomodativo. Então, quer dizer que no próprio dia tu vens do evento, o período de 20, e quê? Foi quantas horas depois de colocares o patch pela primeira vez? Olha, então aquilo deve ter sido colocado aí por volta das 10h30, possivelmente, porque foi à meia da manhã, o evento foi só de manhã, e a Liliana veio ter comigo e com mais convidados que estavam lá, e deu um a cada um, e eu pedi a uma senhora que estava sentada ao meu lado para me colocar aqui na cervical, que era o local onde eles estavam a recomendar, e eu cheguei a casa por volta da uma e já vinha aflita para ir à casa de banho, não é? Com a bexiga cheia. E foi aí que eu reparei, não é? Que tinha aparecido e eu assim, uau, como é que me apareceu? Ele estava para aparecer, só que eu não tive sintomas nenhuns, não é? Portanto, acabou por desinflamar logo, vir mais cedo, mas sem dores nenhumas. E, Incrível. e eu assim, uau, eu vou ter que usar isto todos os dias para ver no próximo mês realmente é mesmo do adesivo, não é? Queria tirar essa certeza em mim para experimentar, até porque adquiri lá logo uma embalagem, porque queria mesmo experimentar, inclusive eu estando ligada aqui à área da saúde, né? Queria testar primeiro em mim antes de começar a falar. Claro, claro. Então, E e o que é que aconteceu no mês a seguir, em termos olha, fui usando todos os dias, não é? Depois, ao fim de uma semana e meia, comecei, a sentir realmente um bem-estar, um sono reparadora e a minha ansiedade a diminuir, porque eu tomava medicamentos, receitados pelo psiquiatra, não é? Houve uma altura da minha vida que eu tive mesmo que ir a um psiquiatra e, entretanto, estava a tomar um comprimido que é o escitalopram para a parte dos ataques de pânico, mais por aí. E, entretanto, passado uma semana e meia de estar a usar o adesivo, eu comecei a notar um bem-estar, mas é um bem-estar que nós nem se conseguimos às vezes explicar bem que é esse bem-estar, né? Uma parte que estamos mesmo bem, com alegria, uma sensação de claridade equilíbrio mental, completamente. energia, É uma energia de bem-estar, sabes? É uma energia de bem-estar que por vezes não é fácil de explicar. E eu, passado uma semana e meia, eu ligo à Liliana e a dizer o que é que se passa, que me estava a acontecer isto, até porque eu não fazia grandes viagens. Eu, com os ataques de pânico, posso dizer que tive muitos altos e baixos, mas houve uma altura da minha vida que eu nem conseguia sair de casa para levar a minha filha à escola. Às vezes ia trabalhar, e o meu trabalho, a minha casa são 3 quilómetros, eu tinha que parar a meio do caminho porque estava a ter um ataque de pânico. Hum, É uma sensação horrível, Silvio, porque a sensação que nos dá é o coração começa a acelerar, as mãos a transpirar, uma coisa ofegante que começa a subir, para nós, e a sensação é que vamos morrer, temos que sair dali e que vamos morrer. eu sei, eu Ah, já uma vez na minha vida tive um ataque desses, é horrível. Foi uma altura que eu estava brutalmente nervoso, estava, epá, aconteceu-me, eu sei exatamente o que é que estás a falar. É uma coisa, parece que o coração vai sair pela boca e a gente não sabe o que é que vai acontecer a seguir, porque depois é, começamos com medo que vamos ter um ataque cardíaco, não é? Vamos ter exato. É, é, é porque é uma adrenalina muito grande, não é? É aflitivo, acaba por ser aflitivo, não é? Quase não respiras, não raciocinas. Eu acho assim tinha que travar o carro porque depois deixava de raciocinar, não é? E tive visto muitos episódios. Houve alturas que ia em viagem com a família, às vezes para não muito longe, mas não estava bem e fazia parar o carro e ter que voltar para trás. É realmente.
Como é que eu te explicar? Eu vivia quase numa jaula, sabes? Deixei de ir a muitos sítios, mesmo quando a minha filha nasceu, eu às vezes interrogava-me como é que sou eu que não conseguia sair de casa, não consegui ir com ela a um jardim zoológico, às vezes uma festa de anos para mais longe, fazer um almoço de família. Foi muitos anos a viver em sofrimento, não é? Com as situações que os ataques de pânico me impossibilitavam tanto a nível profissional como a nível pessoal. E eu, passado uma semana e meia, comecei a sentir esse bem-estar e eu ligo à Liliana a perguntar-lhe: olha, está-me a acontecer isto, achas que isto pode ser do adesivo? Porque ainda não havia muitos testemunhos, não é? Uh, e, e eu, pronto, ainda estava há pouco tempo também, né? Estava há dias, não tinha visto tudo, realmente o que é que este adesivo poderia nos fazer, né? Tinha percebido a tecnologia, porque isto trabalha com o calor do nosso corpo, não é? E eu entendi logo essa parte da frequência, porque eu na minha clínica trabalho com aparelhos de laser também e cada um tem uma frequência diferente, e então essa parte para mim foi fácil entender a parte do infravermelho, a parte da reflexão da nossa energia que bate aqui nestes nanocristais que o adesivo tem. E, e eu continuei, entretanto falei aqui com uma pessoa, duas amigas, eles também quiseram, e eu assim, bom, isto parece que é algo que podemos também ajudar mais pessoas. E eu essa semana e meia, pronto, continuei a usar o adesivo, fui sempre, queria experimentar mesmo aquele mês, não é? E comecei a notar, olha, menos queda de cabelo, porque eu era uma pessoa muito ansiosa, não é? Por tudo isto que me aconteceu. Sempre nervoso Uh, é tudo. e porque também estava a trabalhar com duas empresas, né? A minha própria clínica e também ainda estava na empresa com o meu pai e com o meu irmão. Portanto, eu era uma pessoa, digamos, que trabalhava de segunda a segunda, com uma filha, com família, então eu não parava. E todo o stress depois que o Covid também nos veio trazer, ainda piorou muito mais a situação de quem, principalmente quem é empresário, mas eu já andava a fazer exames e porque eu tinha mesmo na sensação que qualquer dia que ia me dar um ataque cardíaco, né? E eu tinha tido um cliente que no dia de Natal tinha tido um AVC e pronto, e ele fez-me jurar que eu ia ao médico do coração e que ia fazer exames e de facto tive que começar a fazer a rotina para ver o que é que se estava a passar, porque eu já tinha ido ao hospital parar com a tensão alta, 19, pronto, havia alturas que andava mesmo, estava-me a consumir a parte da ansiedade, a parte do stress, que me estava realmente a consumir. E eu acabei por depois usar os adesivos ainda, o X39, 3 meses. Nessa altura, nesse período, eu, como estava a fazer os exames, veio os resultados dos exames e foi quando depois também descobri que tinha um carcinoma invasivo, um carcinoma mamário, e no fundo acabei por seguir com o protocolo que os médicos recomendaram, não é? Fui até a alguns. E também tenho alguns médicos na família, pedi também a opinião a eles, e o protocolo era começar logo pela quimioterapia, e depois então cirurgia e finalizar com radioterapia. Foi um período Não bastante paraste com o difícil. X39 ou continuaste com o X39? E Mas, eu, antes de começar a quimio, portanto, usei só o X39. Houve alturas que ainda usei o carnosine, depois tive conhecimento do carnosine, portanto, usei muito pouco tempo o carnosine e, entretanto, como era o carcinoma era invasivo e tiveram que dar urgência para que eu começasse logo a fazer quimioterapia. Portanto, a quimioterapia, aquela logo que faz cair o cabelo, não é? Logo ao fim de uma semana comecei logo a perder o cabelo e, e pronto, e foi um processo ainda demorado, com travou. bastantes sessões de quimio, mas quem conhece o processo sabe que nós temos que fazer análises sempre um dia antes para ver se está tudo ok para que possamos levar o tratamento.
e eu tive sempre as minhas análises boas, portanto, nunca precisei de transfusão de sangue, nunca precisei de parar o tratamento para que repor os valores que eram essenciais para o tratamento. Portanto, eu durante esses 3 meses que eu usei o X39, eu acredito que ele elevou bastante o meu sistema imunitário, até porque a minha ansiedade baixou, tudo isso. Portanto, acho que isso me fortaleceu o sistema imunitário para que eu conseguisse levar toda a toxicidade e todo o impacto que a quimioterapia nos deixa do corpo, e algumas situações são irreversíveis, não é? Eu lido com muitas clientes lá na clínica oncológicas que já tiveram há muito mais tempo que eu e que hoje em dia têm dores nas articulações, hoje em dia ainda sofrem as consequências, porque isto demora anos a sair do nosso corpo, a toxicidade, e eu posso dizer que hoje em dia tenho energia para fazer o meu dia a dia. Não tenho, neste momento, não tenho dores nas articulações. Portanto, às vezes tudo o que eu faço é às vezes alguma coisa mais física, é que eu fico com cansaço, principalmente nos braços. Tenho que mesmo baixar os braços, tudo o que faço de elevação do peito para cima, deixa-me realmente um cansaço extremo, não é? Mas pronto, acredito que isto agora vai recuperar. Pouco a pouco, porque ainda é muito recente. Eu acabei a minha radioterapia em março deste ano, portanto é tudo muito recente ainda. Sei que estou aqui com um cabelo enorme também. Bonito, mas Esta uva é, pode não sei, estás. estou aqui com uma, digo quase que uma peruca. Esta é a parte, sabes, é a parte muito difícil para, principalmente para as mulheres, porque não foi eu aceitar a careca, foi todo o tempo que nós levamos a habituar, não é? E é como se sentíssemos despidas, não é? E agora começar o cabelo a crescer, uma nova identidade, aceitar que ele tem que passar por certas fases, não é fácil, mas eu tento não valorizar isso, e tento recuperar a minha autoestima. Agora que também a parte cerebral, não é? Porque eu não tinha noção de muita coisa, porque nós, quando não temos ninguém na família ou não vamos investigar, não é? Os efeitos que a quimio dá, ou se não temos alguma amiga que nos diga mesmo realmente aquilo que pode acontecer, que a maior parte das pessoas não querem dizer, mas nós ficamos completamente apagados, não é? Porque sabemos que a quimio destrói as células boas e as células más. Então, a perda de memória, a perda de concentração, a autoestima, pronto, imensas coisas. E eu agora noto que estou a recuperar isso cada vez mais, e isso para mim, né, claro, é super, super motivador, não é? Voltarmos a ser um pouco aquilo que éramos, não é? Porque foi uma fase muito, muito, muito complicada. Não desejo a ninguém. Às vezes não é fácil aceitar, mas eu aceitei logo. Mas é uma altura em que nós precisamos do apoio de todos. É, e eu só para explicar aqui agora um bocadinho só o que é esta tecnologia para que as pessoas percebam. Portanto, basicamente, este PETs não tem qualquer tipo de químico, não entra nada no nosso corpo, o nosso corpo não absorve absolutamente nada. O que esta tecnologia ao longo de 20 anos foi desenvolvida nos Estados Unidos pela LifeWave, e é uma tecnologia absolutamente revolucionária, porque um, o cientista, o dono da LifeWave, o David Schmidt, ele conseguiu encontrar uma forma de, com os cristais que temos aqui dentro, conseguir que os nossos raios infravermelhos, porque nós todos libertamos esta luz, que são os raios infravermelhos do nosso corpo, e o que acontece é que essa luz é modelada de uma ou outra forma e ela volta ao nosso corpo e basicamente passa uma mensagem a um peptídeo de cobre, que por sua vez esse peptídeo de cobre tem muitas funções dentro do nosso organismo, e uma delas é
acordar, estimular as nossas células staminais. O que é que são as células staminais? Ou no Brasil chamam-lhe as células-tronco. As células staminais são muito importantes no nosso organismo, são fundamentais. Aliás, quando o bebê é concebido, logo a primeira divisão celular é feita a partir das células staminais. E são as células staminais que vão criar os órgãos, são as células staminais responsáveis pelo crescimento do feto até chegar ao bebê e o bebê se desenvolver ao longo dos anos. Essa é a função das células staminais. E obviamente que no início, quando nós somos bebés ou quando somos adolescentes, logicamente estamos em crescimento e é quando as células staminais estão mais ativas para realmente fazerem crescer os órgãos, tudo, não é? E tanto é que quando, por exemplo, uma criança se aleija, se corta, por exemplo, ou parte uma perna, ou seja o que for, essa criança tem uma recuperação muitíssimo mais rápida do que uma pessoa com a nossa idade ou até mais velha. Então, quanto mais velhos nós somos, menos importância as células staminais têm, não são tão precisas, entre aspas, então vão ficando adormecidas. Então, por isso é que em jovem a atividade das células staminais é muito maior e por isso é que a recuperação é muito maior. E, portanto, as células staminais são responsáveis por regenerar o nosso corpo e ver, são como se fossem os bombeiros, olhar para o nosso corpo todo quando vem uma célula com problemas, essa célula staminal não tem uma identidade e quando aquela célula, seja onde, em que órgão for, precisa ser substituída, essa célula staminal transforma-se nessa célula. Então tem uma importância fundamental em regenerar o nosso corpo. Então o que acontece? Nós, com a idade, as células staminais vão ficando, como eu disse, cada vez mais adormecidas e, portanto, isto é um processo não é invasivo, a coisa mais simples do mundo, e por ser a coisa mais simples do mundo, eu, há 3 anos atrás, quando me falaram da LifeWave, eu pré-julguei, não dei qualquer tipo de importância e disse, como é que um bocado de plástico, como é que um autocolante vai fazer alguma coisa? Não, a sério, por tão como é que, por tão simples que isto aparentemente parece, nós realmente, muitos de nós, e não cometam o erro que eu cometi, não damos a devida importância, ok? Mas realmente o que isto faz é acordar as células staminais e aí as células staminais atuam no nosso corpo e fazem aquilo que a Elizabeth estava a falar. E os resultados, e uma coisa que a mim me metia muita confusão, é como é que o mesmo PETs e há histórias tão diferentes umas das outras, de coisas absolutamente incríveis, como por exemplo a Carmen com fibromialgia, estava há 14 anos na cama. A Elizabeth já vai falar de histórias de pessoas que ela ajudou no meio deste processo todo. E portanto, ainda ontem tivemos aqui uma história também absolutamente incrível. E por isso, a mim fazia muita confusão como é que o mesmo Pets atuava em tantas coisas. Então, quando eu percebi que na realidade não era o Pets mas sim as nossas células staminais, e portanto o que o PETS fazia é uma coisa absolutamente incrível, que é portátil, super barata, porque hoje em dia a tecnologia das células staminais é brutal. Existem muitos estudos científicos acerca da importância das células staminais. Existem inclusive tratamentos em que se gastam milhares e milhares e milhares deles, são caríssimos para que as pessoas sejam injetadas com células staminais. Aliás, todos nós hoje sabemos que quando o bebê nasce é perguntado aos pais se eles querem retirar sangue ajuda-me, não é da placenta, é do cordão umbilical, de Uhum. forma a extraírem as células staminais, congelarem, para que um dia, se houver alguma doença grave dessa pessoa, ela possa usar as suas próprias células staminais, que são fortíssimas, porque foram exatamente na fase do nascimento, na fase de que elas têm que estar super ativas para fazerem crescer o bebê, não é? Portanto, só que isso custa balúrdios. E o incrível que isto é que não precisas de transfusões, não precisas de absolutamente nada, e este simples PETs faz tudo isso, porque ativa as células staminais, e são as células staminais do nosso corpo que são as que mais bem nos conhecem e que fazem estes verdadeiros milagres que são absolutamente incríveis. Elizabeth, desculpa este interregno, mas era importante que as pessoas percebam Claro, realmente o claro. conceito.
não sei se expliquei bem ou não, é uma maneira super simples de que toda a Das gente pessoas entende, entenderem. É, sem, sim. Mas, sem grandes jargões científicos, não é? mas Mas, sabes que eu no início eu pensava que isto tinha que estar em contato com a luz do sol, portanto, a informação às vezes não entra logo, não é? claro, A reativação da nossa luz e a luz com o sol, não é? Mas pronto, foi só ali os primeiros dias, mas realmente é como tu dizes, é algo tão poderoso, mas tão simples, não é? Que por vezes custa ali um bocadinho perceber a tecnologia que está por trás e a ciência que está por trás. claro. Então, realmente, com esse quadro clínico que não é realmente um desafio absolutamente gigantesco, e olha, eu tiro-te o chapéu, respeito-te muitíssimo, porque uh, esse tipo de obstáculos, porque uma coisa é física e a gente compreende facilmente as coisas físicas. Por exemplo, eu, como sou uma pessoa muito sedentária, não gosto muito de fazer exercício físico, então já eu não conseguia fazer isto. E em meia hora a dor passou-me e hoje não tenho problemas absolutamente nenhuns. Nós, coisas físicas, ainda conseguimos entender, porque as células vão e vão desinflamar o nosso corpo. Isso Agora, a parte psicológica é uma coisa incrível e a nossa cabeça, se não estiver bem, o resto, não é? E o stress todo, o teu cancro, provavelmente é muito fruto desse teu stress gigantesco, com as empresas e tudo, e hoje os empresários são verdadeiros heróis, e tu teres esses desafios todos, e ao mesmo tempo ainda conseguistes perceber que isto era uma oportunidade muito grande de ajudar muitas pessoas, e realmente tu eras a pessoa que mais precisava de ajuda e ao mesmo tempo tiveste a generosidade de pensar nos outros, aliás, porque é o teu espírito de teres a tua clínica de terapia, etc. Portanto, és uma pessoa desse sentido, mas realmente é preciso uma pessoa especial, de um tipo especial, que quando na fase da tua vida és a pessoa que mais precisa de ajuda, tu ainda conseguiste arranjar energia para levares esta responsabilidade social a todo lado, porque realmente vistes, apesar desses desafios todos, o bem que sem isto provavelmente os desafios eram muitíssimo maiores. Então, qual foi esse teu espírito de, no meio disto tudo, ainda conseguires arranjar cabeça, disponibilidade para ainda começares a ajudar outras pessoas? Diz-me um bocadinho esse processo. Então é assim, ó Silvio, sabes que nós quando sentimos na pele, nós é que damos o valor, não é? Uhum. E aquilo que o adesivo me fez inicialmente, não é? Tanto na parte inflamatória de algo que eu sofri imensos anos do síndrome pré-menstrual, como dos meus ataques de pânico, não é? Porque para mim era como se vivesse numa prisão, Silvia. Foi muitos anos a lutar contra isto, há muitos anos a fechar-me a mim, muitos anos a chorar para comigo mesma. Ahm, Era como se deixasses de viver. Eu vivia só trabalho, casa, trabalho, casa. E eu muitas das vezes, pronto, queria ir a um cinema, não conseguia, queria sair, não conseguia. Então aquilo que o adesivo fez-me a mim, principalmente numa semana e meia, que nós sabemos que há pessoas que levam mais tempo, outras menos, a reativar as células e para que o corpo também desinflame. Aquilo que me fez a mim, só eu é que sentia, e então eu não pude ficar calada. Eu fui realmente apresentar esta tecnologia a algumas pessoas e elas aceitaram, quiseram também para experimentar para elas, e assim nasceu uma pequena comunidade, né, ligada a mim, uma pequena equipa de pessoas que realmente estavam a ter benefícios com os testemunhos, não é? Com o pai, com a mãe, com elas próprias. E quando eu comecei os meus tratamentos, foi isso que me deu alento. Foi toda a comunidade da Life Wave Portugal, onde estávamos num grupo, não é? No WhatsApp, e isso era o que me dava alento, era a lutar cada dia, era aí que eu ia buscar as minhas forças, era a ouvir testemunhos que iam partilhando, hum, Nunca te sentiste era sozinho, não é?
era o Rui Miguel muitas das vezes sempre, vai começar uma live, não podes perder este testemunho. E era isso que eu arranjava forças para estar à noite a ouvir e a aprender mais e cada vez aprender. Fui sempre uma pessoa que gostava de aprender, que estava sempre trazendo coisas mais natural possível para os meus clientes. E toda essa equipa que estava comigo ligada diretamente, iam falando comigo no WhatsApp também, não é? Dando algum apoio. Eu na altura até pedi à minha grande amiga Cristina Húngaro e à Liliana Alves que ia entrar num processo quase de hibernado, né? E hibernar, para me ajudar ali com as pessoas que já faziam parte da minha equipa. E essas pessoas, pronto, iam comunicando comigo, iam perguntando: olha, tens este testemunho, onde é que eu encontro isto? Olha, onde é que devo aplicar o adesivo? E foi isso que me ajudou, desculpa, e foi isso que me ajudou, sabes, a ganhar paixão, a ganhar amor, não é? Pelo outro, a querer ajudar. Eu fui sempre uma pessoa de ajudar. E foi isso que me deu muita, muita, muita força para conseguir superar aqueles medos todos em que a gente se sente a desfalecer, Silvio. O, o processo da químio não é fácil. Não é fácil. Tu sentes mesmo a desfalecer em tudo. E deitada na cama dias e dias sem me levantar, foi algo que eu só me via preenchida ali. Era ajudar o próximo. Ajudar o próximo. Foi isso que eu acho que me fez também renascer e ter forças para partilhar com mais pessoas. Obviamente que eu não aparecia, não abria a câmara, não é? No estado em que estava, debilitada, mas não tive nem metade dos sintomas que muitas pessoas que passam por a quimio que têm. Eu, por exemplo, nunca me caiu as pestanas todas, nunca me caiu as sobrancelhas todas, só apenas o cabelo e outros sintomas que a quimio dá. Mesmo assim, eu sei que há muitas pessoas que sofrem todos os dias com outras consequências. Mas foi isso que me deu alento, foi estar ligada a esta comunidade incrível que nós temos em Portugal, com as pessoas que estavam diretamente comigo e a dar sempre o apoio, e eu fiz o meu melhor, fiz o que pude e pronto, e estamos cá hoje para impactar mais vidas e mudar mais vidas. Olha, vê se eu consigo falar. Ah, Consegue? quando eu falo, quando eu comecei a perceber tudo aquilo que estava feito na Life Wave em Portugal, e quando eu falo realmente do que é a autoestrada que todos vocês montaram, ah, eu tenho 32 anos desta indústria e eu sei o que é começar uma empresa do zero, sem ninguém, sem testemunhos, sem nada, estás a ver? E quanto mais eu conheço os líderes que começaram desde o início, como tu, como o Paulo, como a Liliana, como a Cristina Húngaro, como o Rui, como tanta gente, não é? O Manuel também passou por um processo complicadíssimo de cancro. Quanto mais eu vejo os desafios todos que vocês tiveram, não só próprios de fazer crescer um negócio, mas em conjunto com os desafios pessoais que muitos líderes passaram, epá, eu sinto um respeito absolutamente incrível, porque ah, e, e o que é que isso como é que eu ia te explicar? É só um produto desta natureza, só uma Altamente coisa impactante. tão forte, tão forte, tão forte, tão forte, que muda a vida das pessoas, faz com que alguém como tu, a passar por esses desafios todos, mas ao mesmo tempo agarrar-se a uma coisa que acredita e que sabe que apesar de estar a fazer, apesar de estar esses desafios todos, ainda teres energia, um propósito, dar-te um propósito para em cima disso tudo continuares a ajudar outras pessoas.
E, e isso só quem se envolve na LifeWave, só quem experimenta o produto, só quem tem uma transformação pessoal através do produto, só estando dentro e conhecendo a Elizabeth e todas as outras pessoas, é que compreende que nós temos aqui algo que não existe em mais lado nenhum. Não existe no mundo empresarial, não existe no multinível, não existe, porque é uma magia que só estando dentro para sentir exatamente aquilo que a gente fala. E, e quando nós falamos, as pessoas que estejam um bocadinho desatentas, eles estão a falar porque querem fazer negócio, estão a falar porque querem ganhar dinheiro, estão a falar por isso tudo. Mas na realidade, a palavra de responsabilidade social não é para disfarçar um negócio. Nós não disfarçamos nada, isto é um negócio também, não é? Mas quando o Paulo a primeira vez me falou de responsabilidade social, eu compreendi, mas uma coisa é compreender, porque nós somos inteligentes para compreender, mas outra coisa é sentir. E isso é uma coisa que não tem explicação. E o respeito que eu tenho por ti e por todas as outras pessoas que, com esses desafios todos, mesmo assim tiveram energia para dar aos outros, para se preocupar com os outros. A história do Manuel também, que já passou por uma carrada de operações, não é? E epá, isso é uma coisa que, a sério, mexe muito comigo e se as pessoas se derem ao trabalho de ir aos eventos, porque tu disseste o que foi fundamental foi tu ires ao evento, não foi? Eu fui ao evento. Sim. Eu quando comecei a ver, eu só 3 anos depois, eu só 3 anos depois é que quando vi os resultados financeiros do Paulo Galiano, é que disse assim, espera aí, eles bateram todos os recordes, eu conheço muito bem a indústria e aqueles valores não acontecem por obra e graça do Espírito Santo, estás a ver? E eu parei e disse: não, há aqui qualquer coisa que eu não sei, que me passou ao lado, que eu não vi, estás a ver? E quando eu fui ao evento e quando me colocaram o patch, eu meia hora depois passou-me a dor, mas quando eu comecei a ver as Elizabeths Faquinhas, os Manuéis, a Dora, as Doras, estás a ver? Aí é que eu comecei a ver, pá, o que é isto? Isto é uma coisa que não existe em lado nenhum. Isto é uma coisa, é uma incrível. É Fiquei. algo transcendente, não é? Porque isto não é só a nível físico, não é? É parte emocional. E lá está, e como tu dizes, o produto é altamente impactante. E como nunca na história da humanidade foi descoberto algo tão poderoso, aquilo que pode fazer ao ser humano, não é? Por isso é que nós também acabamos por. Muitas pessoas acabam por duvidar. E como é uma forma tão simples que tu podes fazer em casa, não é? No fundo, isto é uma fototerapia portátil, Silvio. Isto é tu teres aqui isto em casa, tu te escolas e está feito, não é? É, É algo que é tão simples, mas lá está, tem a sua ciência por trás. E realmente aquilo que faz ao nosso corpo, não é? E mesmo pessoas que são da área da saúde, também muitas delas não não têm conhecimento do peptídeo de cobre, né? Nós não sabemos tudo. E é muito fácil as pessoas às vezes criticarem algo que não conhecem. Então eu desafio todos a irem investigar o que é o peptídeo de cobre, a investigar sobre fotobiomodulação, porque aí vão perceber realmente o que está aqui neste PETS. pá, é assim, contra factos não há argumentos e quer dizer, as pessoas podem dizer tudo e mais alguma coisa, mas tenho a certeza que se alguém for com teorias para o pé de ti, tu quase que lhe mordes, porque quer dizer, alguém te vai dizer a ti isto ou aquilo que não funciona, não é? E realmente é Olha, incrível. em mim, na minha filha, no meu cão, eu tenho aí nas minhas redes sociais também o meu cão que foi já mordido 3 vezes no olhinho por o cão da vizinha e eu em 3 dias consegui regenerar o rasgo do olho dele. É incrível, incrível, Porque não os é? animais também têm células staminais. E o princípio é Completamente. exatamente o mesmo, que é uma coisa que a mim, pá, então, mas agora até que os animais isto funciona, porque os animais têm a mesma biologia que nós e também emitem calor, também emitem yeah, é isso, é incrível.
E há uma coisa que eu, por acaso, falo pouco nisto, que é, sempre ouvi dizer, né, que as plantas sentem, assim como os animais, sentem a nossa energia, não é? E sentem quando nós estamos doentes. E sabes, e na altura que eu fiquei doente, eu tive aqui uma orquídea e uma planta que por acaso está aqui à minha frente, começaram a morrer, a cair folhas e a Yeah. morrer. E eu consegui regenerar e recuperar essas duas plantas com os pets também. É incrível. Muito bem, olha, e histórias de pessoas que depois, entretanto, tu ajudaste, porque é uma magia muito, muito, muito especial. Eu vou trazer aqui um amigo meu que tinha uma ferida gigante na perna por causa dele, ele está em cadeira de rodas e pronto, é uma mazela de estar sempre na cadeira de rodas, estás a ver? Mascaram. Uhum. Sim, ele foi internado e aquilo não passava de maneira nenhuma. E esta semana ele mandou-me uma foto da ferida quase a fechar. As enfermeiras não queriam acreditar, está tudo louco lá no hospital. E isso é uma. Epá, não há cheque nenhum que chegue uh, àquelas pessoas que tu gostas e que são teus amigos ou que entretanto tu conheceste e que tu ajudas. Epá, não há. É uma sensação incrível. Conta algumas histórias de pessoas que tu entretanto ajudaste também. Olha, eu tenho ajudado imensas pessoas, não só aqui de família, não é? Como algumas vizinhas também, à medida que vou conseguindo falar com elas, porque tenho uma lista interminável para comunicar, não é? Por isso é que também aqui as lives servem para isso, nós não conseguimos chegar a todos ao mesmo tempo. Mas tenho o caso de uma amiga também, que é preciosa, que tinha lupus. Tenho aqui o caso também de um senhor que este tem pouco tempo de usar, que ele foi operado a duas cataratas e correram mal, deixou de ver. Basicamente não via quase nada. E eu fiz um protocolo com os adesivos que a LifeWave tem e o X39, e ele em 15 dias já conseguia ver horas, já conseguia ver as árvores ao fundo das janelas da marquise dele. Portanto, é muito emotivo. Quando fui visitar o senhor ao fim de 15 dias, acabou-me por se abraçar e emocionar-me, não é? Que eu fui Deus que lhe apareci na vida, mas eu acho que nós é este chamamento e o facto de ver já resultados tão rápidos nele também me impressionou bastante, não é? Pronto, tenho aí alguns casos que é impressionante, é impressionante. Nós temos aí uma biblioteca cheia de testemunhos, não é? Que podemos partilhar depois. E se as pessoas quiserem, vão a lifewaveresults.com e têm lá carradas e carradas de testemunhos que podem ver. Depois nós podemos pôr também nos comentários. E realmente é incrível, é incrível. E essa magia realmente das pessoas que nós gostamos. O meu sogro, por exemplo, tem artrite reumatoide, fruto de anos e anos de esforços. Ele foi pedreiro a vida toda, estás a ver, frio, calor, chuva, não é? E ele quase nem conseguia andar e hoje não passa sem o pet, já está pá, completamente diferente o andar dele, as dores, tudo. É incrível, é incrível. Quando a gente pode ajudar as pessoas que nós mais gostamos, Tenho aqui o caso também de uma professora que ela começou a usar para ela e depois a seguir foi o marido. E na semana a seguinte foi o sogro já havia dias que deixava as moletas, depois ela já quis para a mãe, e é assim que se impacta uma família, portanto é incrível. Nada isto como é usar. real, ou seja, o produto vende-se por ele próprio, nós colocamos, a pessoa tem resultados, é incrível. Então, o que é que eu recomendo a qualquer pessoa que está aqui? Falar com a pessoa que convidou para ver esta live, ok? Portanto, só deves falar com a Elizabeth se foi a Elizabeth, só deves falar comigo se foi eu que te convidei. Provavelmente, se calhar, recebeste um e-mail para estares aqui. Nesse e-mail tem lá um link para tu perceberes quem é a pessoa responsável, ok? Fala com essa pessoa e pede-lhe mais informação, estuda bem a LifeWave, começa, o melhor estudo é começares a colocar o patch, ok? E assistires às nossas conferências online e depois, muito, muito, muito importante, no mais curto espaço de tempo, ires a um evento
ao vivo. Foi isso que fez a diferença na Elizabeth, foi isso que fez a diferença em mim. E se eu tivesse ficado em casa, de certeza absoluta que a LifeWave não tinha passado a ser uma paixão para mim, ok? Então nós temos no dia 11 de outubro no Porto, dia 11 também de outubro em Massamá, dia 12 em Orem, dia 15 na Quarteira, dia 18 em Torres Vedras, dia 18 na Guarda, dia 19 em Viseu e depois realmente vai culminar com 24, 25 e 26 uma convenção nos Estados Unidos da empresa que deves falar com a pessoa que te convidou, ires ou então poderes assistir online e num destes eventos eu recomendo muito, 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 muito que tu estejas. Eu vou estar pessoalmente no Torres Vedras, vou ser uma das pessoas coordenadoras desse evento. Esse evento não vai ser só de apresentação, vai ser também de formação, ok? Vai ser um bocadinho ligeiramente diferente de todos os outros e por isso, se eu tivesse os teus sapatos, falava com a pessoa que convidou e ires a um destes eventos presenciais e realmente eu estou muito, muito entusiasmado com tudo aquilo que está a acontecer. Elizabeth, as últimas palavras. Olha, as últimas palavras é realmente ontem já era tarde para experimentar, porque todos nós envelhecemos, todos nós temos qualquer coisa e nada mais precioso que é a nossa saúde. E também quero deixar aqui um alerta que esta empresa também tem aqui um plano de compensação brutal, não é? Temos a oportunidade também de poder aqui ingressar na empresa e ter aqui um plano B. Eu quero dizer que eu, no período em que estive a fazer os meus tratamentos, eu estive de baixa médica e, infelizmente, o Estado só nos paga 60% da baixa e não é com isso só que a gente sobrevive. Portanto, para mim, também trabalhar nesta empresa foi isso também que me ajudou no meu orçamento familiar. E então eu costumo dizer, ter um plano B também é como se tivéssemos um seguro de vida. E esta empresa proporciona-nos isso, de podermos fazer aqui uma carreira brilhante com algo que está a acontecer pelo mundo inteiro, algo que é único e algo que é pioneiro. E não há nada como este produto que realmente muda mesmo vidas e resgata vidas. Ok, muito Obrigado, bem. Sílvia. Acabei de Sílvio, receber aqui um obrigado, SMS. Sílvio, foi uma honra. Sabes que eu gosto muito de ti, da Cesarina. Um beijinho especial para ela. E olha, muito obrigado pelo convite. Obrigado a tu por teres aceito e por seres tão generosa a partilhar a tua história, a tua intimidade, no fundo, com toda a gente, para que toda a gente se inspire na tua história e com certeza, tenho a certeza que muita gente se inspirou, ok? Portanto, muito, muito, muito obrigada e falem com a pessoa que vos convidou e estejam num dos eventos ao vivo rapidamente, ok? Tchau, tchau, Elizabeth. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijinhos.